Há um silêncio que precede toda revolução, não o silêncio da covardia, mas aquele que nasce nos ossos de quem escolheu dobrar-se para melhor quebrar as correntes. Você já parou para pensar que talvez a submissão não seja o oposto da liberdade, mas seu mais obscuro e necessário prelúdio? Que a verdadeira dominação começa onde todos os fracos desistem, na arte de curvar o pescoço sem perder a coluna. Há séculos, a humanidade confunde obediência com fraqueza, submissão com derrota. Mas o que se esconde por trás dessa equação simplória, senão o medo de reconhecer que o poder nem sempre grita, às vezes sussurra, agacha-se, espera. Imagine o guerreiro que se finge de escravo para entrar no palácio do tirano. Ele não traz sua dignidade, ele a transforma em arma. A submissão consciente não é rendição, é estratégia. É o instante em que o escorpião se enrola sobre si mesmo não por medo, mas porque sabe que o veneno só é mortal quando aplicado no momento exato. Quantos de vocês foram ensinados a resistir a tudo, a lutar contra cada parede, sem jamais aprenderem a atravessar as brechas? A força bruta é para os brutos. A verdadeira astúcia pertence àquele que sabe quando calar, quando ceder, quando parecer vencido, enquanto, em segredo, reescreve as regras do jogo. O rebanho teme o abismo, mas não sabe que o abismo também tem olhos, e que, muitas vezes, o abismo é o próprio rebanho. A submissão inconsciente é a escravidão disfarçada de conforto. Acordar no mesmo leito de ilusões, repetir os mesmos gestos, venerar os mesmos ídolos de Baal. Mas a submissão consciente, essa é um ato de coragem radical. É mergulhar na caverna de Platão, não para fugir da luz, mas para aprender a manipular as sombras antes de incendiar a verdade. Você se submete ao mestre não porque é inferior, mas porque deseja superá-lo. Você aceita o jugo não para carregá-lo eternamente, mas para moldá-lo com suas mãos. Há uma diferença abissal entre ser dominado e dominar através da aparência de domínio alheio. O filósofo não grita nas praças, ele sussurra nos ouvidos dos que julgam governar. O camelo atravessa o deserto carregando mercadorias, mas quem realmente controla a rota? Quem carrega ou quem conhece o caminho? A submissão consciente é a dialética do poder invertido. É o momento em que o servo se torna o arquiteto oculto da queda do Senhor. Você já se perguntou se suas rebeliões foram, desde o início, parte do plano de quem você pensa combater? Então escute. Talvez a liberdade não esteja na fuga, mas na escolha de quando permanecer. Talvez a verdadeira grandeza não seja jamais curvar, mas saber asterisco porque asterisco se curva. E se a escravidão mais profunda for acreditar que a liberdade é sempre visível, que ela deve ser anunciada, celebrada, exibida, há escravos com coroas na cabeça, e há reis que vivem de joelhos, mas de joelhos diante do Eterno, não diante dos homens. Este vídeo não lhe dará respostas, ele lhe dará um espelho. E o que você verá ali, talvez, será a sombra de alguém que aprendeu a vencer dobrando-se antes de golpear, com o coração frio, a mente clara e a vontade de ferro. A pergunta não é: você é capaz de obedecer? A pergunta é: você é capaz de usar asterisco a obediência como quem afia uma lâmina? A jornada começa aqui, e ela exige tudo. Você já sentiu o peso de uma corrente que ninguém mais vê? Não aquela de ferro, não aquela que prende os pulsos, mas a que envolve o pensamento, que se enrola silenciosamente em torno da vontade, até que você obedeça não por força, mas por hábito. A submissão consciente não nasce na dor, mas na percepção. Naquele instante raro em que você percebe que todas as suas rebeliões foram orquestradas, que cada grito de liberdade foi absorvido, domesticado, transformado em mercadoria. O sistema não teme o rebelde, ele o cultiva, porque o rebelde ainda acredita no jogo.
O verdadeiro perigo é aquele que se submete com olhos abertos e começa a jogar com as próprias regras do adversário. Há uma força oculta na curvatura. O bambu se dobra diante do vendaval não por fraqueza, mas porque sabe que a rigidez é a linguagem do quebradiço. Quantos de vocês se orgulham de nunca ter cedido, de nunca ter abaixado a cabeça, e ainda assim vivem presos, como pássaros que batem as asas contra as grades que eles mesmos carregam? A submissão consciente é o ato de colocar a cabeça no chão não para adorar, mas para ver o que ninguém vê. Os fios que movem os bonecos, as fissuras no trono, o medo disfarçado de autoridade nos olhos do Senhor. Quando você se submete com intenção, você deixa de ser peão. Você se torna espectador. E o espectador, no xadrez do poder, é quem vê o tabuleiro inteiro. Pense no escravo que aprende a língua do Senhor. Ele não a aprende para servir melhor. Ele a aprende para entender o que o Senhor teme dizer em voz alta. Ele escuta os sussurros nos corredores, os lapsos de controle, as fraquezas mascaradas de virtude. Ele sabe que o Senhor, por trás da fachada de poder, é um homem só, frágil, ansioso, escravo de sua própria imagem. E então, lentamente, o escravo começa a falar a língua do medo, a manipular o silêncio, a plantar dúvidas onde antes havia certezas. Ele não quebra as correntes, ele as transforma em instrumentos. A submissão consciente é isso, o aprendizado silencioso da anatomia do dominador. É o instante em que você percebe que o poder não está em mandar, mas em saber o que o outro precisa para continuar acreditando que manda. Quantas vezes você se submeteu sem perceber? Às normas, aos olhares, às expectativas que nunca foram suas, mas se você incorporou como se fossem carne de sua carne. Essa é a submissão inconsciente, a escravidão sem dono, a obediência fantasmas. Mas a submissão consciente é um ato de criação. É quando você escolhe o jugo, não porque é forçado, mas porque vê nele uma alavanca. Você entra no templo não para rezar, mas para roubar a chama sagrada. Você aceita a máscara não para esconder-se, mas para usar o rosto do sistema contra ele. É o momento em que o servo se torna o verdadeiro sacerdote, aquele que conhece os rituais, mas não acredita neles. E por não acreditar, é o único que pode desmontá-los. O medo da submissão é o medo de perder o controle. Mas quem disse que o controle é sempre visível? Quem disse que quem obedece não pode ser o verdadeiro centro da operação? Pense no mestre de xadrez que perde peões de propósito. Cada derrota é um passo para o xeque-mate. A submissão consciente é o sacrifício estratégico da imagem de si mesmo. É dizer sim quando tudo e você grita não, porque você sabe que o sim é uma armadilha. Você se torna invisível dentro do sistema. Você aprende a respirar no escuro. E enquanto os outros lutam contra as paredes, você escava o chão. Há um instante, no silêncio do quarto, em que o guerreiro tira a armadura. Ele não a abandona, ele a limpa, a afia, a esconde. A submissão consciente é esse momento de retirada. É o reconhecimento de que nem toda batalha é para ser vencida no campo aberto. Às vezes, a vitória começa com a rendição. Não a rendição da alma, mas do corpo. Você se entrega para não ser destruído. Você se adapta para não ser absorvido. Você obedece para não ser esmagado. Enquanto obedece, você observa, aprende, espera. O tempo, nesse jogo, não é inimigo. O tempo é o aliado do paciente. O tempo é o veneno que você coloca na taça do tirano, gota a gota, dia após dia, com um sorriso no rosto. Você já foi traído por alguém que dizia te amar, que usava palavras de liberdade para te prender mais fundo. Pois saiba que a maior tirania não é a que usa chicotes, mas a que se veste de bondade. A que diz sou livre, logo você também é, enquanto te convence a amar suas correntes.
A submissão consciente é o despertar desse sonho. É o instante em que você reconhece: não foi a força que te dominou, foi a ilusão de escolha. E então, pela primeira vez, você escolhe realmente, escolhe submeter-se, sim, mas com um propósito. Não para ser feliz dentro da gaiola, mas para entender como ela foi feita e quem a construiu. Porque há dois tipos de escravos: os que não sabem que são escravos e os que sabem, e usam essa condição como trampolim. O primeiro morre sem nunca ter vivido. O segundo vive como se já tivesse morrido, e por isso é imune ao medo. Ele não teme a perda, porque já perdeu tudo. Ele não teme a humilhação, porque já se curvou 1000 vezes, e cada curva foi um passo para a libertação. Ele sabe que o poder não pertence a quem manda, mas a quem decide quando obedecer. E nesse momento de decisão, nasce a verdadeira vontade, a vontade de superação, a vontade de além. Você acha que o sol nasce por bondade, que a natureza é generosa. O sol queima, a natureza devora. E ainda assim, a vida floresce, não apesar do caos, mas por causa dele. A submissão consciente é como a semente que se enterra. Ela não luta contra a escuridão, ela a abraça. Ela não reclama do peso da terra, ela a usa como proteção. E quando o momento chega, ela rompe a superfície não com raiva, mas com inevitabilidade. Assim é o homem que aprende a usar a submissão. Ele não foge do peso, ele o transforma em força. Ele não nega o jugo, ele o carrega até que o jugo se torne parte de sua musculatura. E se a obediência for a forma mais refinada de desobediência, se cada sim que você diz com consciência for, na verdade, um não disfarçado, um não silencioso, estratégico, que se acumula como juros compostos até que, um dia, o sistema inteiro desaba sob o peso de sua própria hipocrisia, a submissão consciente é a paciência como arma, é o silêncio como estratégia, é o olhar baixo que, na verdade, está medindo a distância até a garganta do dominador. Você já sentiu o gosto do poder? Não o poder de mandar, mas o poder de esperar, de saber que, enquanto os outros se agitam, você permanece, não por fraqueza, mas por certeza. A submissão consciente é a escolha de não reagir. É o controle sobre o próprio instinto. É o momento em que você entende: não preciso provar nada. Não preciso mostrar minha força. Minha força é não precisar mostrá-la. E enquanto o mundo valoriza o gesto, o grito, o ato visível, você constrói no invisível. Você se submete para não ser visto, e é justamente por isso que, quando surgir, será como um terremoto que ninguém previu. Porque o que é o poder senão a capacidade de moldar a realidade? E quem melhor para moldar a realidade do que aquele que aprendeu a fingir que a aceita? A submissão consciente é a arte do fingimento necessário. É o teatro do servo que, no fundo, é o diretor da peça. Ele ri quando deve rir, chora quando deve chorar, obedece quando deve obedecer. Mas cada gesto é calculado, cada emoção é instrumental. Ele não perde a alma, ele a esconde. E enquanto os outros acreditam que ele se rendeu, ele está escrevendo o fim da história. E se a liberdade não for um estado, mas um movimento, um ato contínuo de superação, então talvez a submissão consciente seja o primeiro passo desse movimento. Porque você não pode transcender o que não conhece. Você não pode destruir o templo se nunca entrou nele. Você não pode quebrar a lei se não a aprendeu até o ponto de dominá-la. A submissão consciente é o aprendizado radical da prisão, para que, um dia, você possa construir uma nova linguagem, um novo mundo, a partir das ruínas do antigo. Não se trata de aceitar o jugo, trata-se de usá-lo como alavanca. Trata-se de saber que, às vezes, a única maneira de derrubar um gigante é fingir que você é seu escravo, e então cortar os tendões de seus joelhos, devagar, sem que ele perceba. A submissão consciente é a astúcia do sobrevivente, a sabedoria do exilado, a paciência do profeta.
É o caminho do que não pode ser quebrado, porque escolheu ser flexível, do que não pode ser corrompido, porque já conhece todas as formas da corrupção. E no fim, talvez a grandeza não seja jamais se curvar, mas saber asterisco porque asterisco se curva. E quando, finalmente, você se levantar, não será com um grito de vitória, mas com um silêncio que ecoa mais alto que qualquer triunfo, porque você não será o mesmo. E o mundo, diante de você, saberá, sem que você diga uma palavra, que aquele que se submeteu com consciência já não pode ser dominado. Nunca mais. O crepúsculo não anuncia o fim do dia, ele revela sua profundidade. Assim é este momento, não um encerramento, mas uma descida para o fundo do poço onde nasce a fonte. Tudo o que foi dito aqui não foi para convencê-lo de nada, mas para lembrá-lo de algo que você já sabia, em algum lugar escuro e verdadeiro dentro de si. A submissão consciente não é uma técnica, é um retorno ao instinto mais antigo do ser humano, o de sobreviver com dignidade, de transformar o peso em impulso, de usar a própria prisão como berço da liberdade. Você não precisa destruir as correntes. Você precisa entender para que foram feitas, e então, silenciosamente, reescrever seu significado. Pense no rio que encontra uma rocha em seu caminho. Ele não a enfrenta de frente. Ele a envolve. Ele a contorna. Ele a desgasta com a persistência de quem sabe que o tempo não pertence à rocha, mas à água. Assim é quem aprende a submeter-se com consciência. Ele não foge do obstáculo, ele incorpora a sua trajetória. E um dia, quando a rocha já não se lembra de sua própria rigidez, o rio simplesmente passa por cima, não com violência, mas com inevitabilidade. Você já se perguntou por que os deuses mais antigos não falavam alto? Porque apareciam em sonhos, em sinais, em silêncios que faziam tremer os reis. Porque a verdadeira força nunca se anuncia. Ela se insinua. Ela espera. Ela toma o lugar sem que ninguém perceba até que já não haja outro lugar para onde fugir. A submissão consciente é isso, tornar-se o silêncio que precede a revelação. O olhar que não desvia, não por desafio, mas por certeza. O gesto que obedece, não por medo, mas por estratégia. E agora, depois de tudo, resta apenas uma pergunta, não para eu responder, mas para você carregar como uma chama sob a pele. Asterisco quando foi a última vez que você escolheu se curvar, não por fraqueza, mas por vontade de ir além. Asterisco. Porque talvez o caminho para o si mesmo não passe pela revolta, mas pela travessia. Pela descida às cavernas onde se aprende a linguagem dos dominadores, para então inventar uma nova língua, feita de silêncios, de paciência, de ações que ninguém vê. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já não acredita nas respostas fáceis. É porque algo em você já sabe que a verdadeira revolução começa quando todos pensam que você se rendeu. Se este instante tocou algo em você, se uma única palavra aqui fez seu coração bater diferente, então não deixe que isso morra no silêncio da tela apagada. Curta este vídeo não como um gesto vazio, mas como um juramento silencioso, de que você não esquecerá o que sentiu. Comente não para falar, mas para lembrar, para fixar na carne que foi apenas pensamento. Compartilhe não por impulso, mas como quem passa adiante uma centelha que talvez acenda um incêndio. E inscreva-se não por hábito, mas porque há verdades que não podem ser ditas uma só vez. Elas precisam ser repetidas, como um martelo sobre o aço, até que a alma seja forjada. Porque o mundo não precisa de mais escravos nem de mais senhores. O mundo precisa de quem ouse submeter-se, para, um dia, não precisar mais.